Cara, qual é a pergunta do lance de quadrinhos, né? Como começou seu interesse? A gente passou um pouco aqui por cima. Cara, eu sempre fui leitor de quadrinhos. Comecei com Mônica. Lia... Cara, eu lia muito Mônica, Turma da Mônica. Gostava muito de Pelezinho. Você não leu Pelezinho, Eu né? li o Pelezinho. Eu Sério? tinha um almanaque do Pelezinho. Pô, cara, eu era viciado no Pelezinho. E eu gostava muito também, cara, dos almanaques da Disney. Que tinha almanaque lá do Tio Patinhas e Zé tal. Carioca. Zé Carioca, essas coisas. Eu lia pra... Cara, Turma do Bolinha, lia muito. E aí quando eu passei pra super-herói, pra coisa mais adulta, assim, eu fiquei um hiato sem ler quadrinho, cara. Engraçado, teve uma época que eu não lia quadrinhos. Eu fui ler depois com essa volta dos quadrinhos do Frank Miller, Alan Moore, essas coisas, que eu voltei a ler quadrinhos. Eu fiquei um bom tempo sem ler quadrinhos. Mas, cara, nunca foi sonho meu desenhar quadrinhos, porque, como eu disse, não tinha essa possibilidade de fazer quadrinhos para os Estados Unidos, né? E eu queria trabalhar no Maurício de Souza quando eu era mais novo. Quando eu comecei a estudar, eu queria ser ilustrador, fazer ilustração. E não um quadrinho infantil, aí não era muito minha praia. Então eu perdi essa vontade de fazer quadrinhos porque só tinha a possibilidade de trabalhar na Maurício de Souza. E aí o que eu fiz? Aí, no começo da década de 90, teve a primeira Bienal de Quadrinhos internacional que teve no Rio de Janeiro, Mandíbula. Tinha prêmio de quadrinhos. Aí eu falei, cara, por que não fazer? Nunca fiz quadrinho, fazia tira pra jornal. Falei, quadrinho é só fazer maior, pintado e tudo mais. Mandei pra lá minha primeira história em quadrinhos e ganhei o primeiro prêmio Pequeno Mandíbula. Olha só. E aí eu falei, porra, cara, eu acho que eu vou me dar bem com esse negócio de quadrinho. Aí eu peguei esse prêmio, que era uma história de ficção científica, que, cara, a premissa era muito boa, muito boa. Foi o Alexandre, o Alexandre que tinha escrito, e eu ilustrei. E a premissa era o seguinte, Mandíbula, era uma nave espacial que estava vagando no cosmos, e aí ela recebe uma mensagem de uma nave absurdamente grande. Imagina que essa nave era pequena e a outra era o tamanho de 10 Saturnos, 10 planetas. Era uma coisa absurda, muito, muito grande. Aí o pessoal de dentro da nave começou a pensar, cara, é impossível uma forma de vida inteligente ter feito uma coisa tão grandiosa. Essa nave deve ter sido feita por deuses. É Deus que está lá. É uma coisa muito grande. E aí, eles mandaram uma mensagem para essa nave como se fosse uma oração. Nós, seres humanos, oramos, sabe? Cara, aquela coisa de caos dentro da nave, o pessoal se matou, nós não somos dignos e tal, não sei o quê. É Deus, e começaram a fazer uma oração, mandaram uma oração para essa outra nave como mensagem. Nós não somos dignos de estar em sua presença, porque somente um Deus poderia construir uma coisa tão grandiosa como essa nave do tamanho de tantos planetas, papapá, papapá. E nesse meio tempo, Pequeno Mandíbula, aquela mensagem que eles foram analisar, que estava sendo recebido do espaço, perceberam que vinham dessa nave muito grande. E sabe como que era a mensagem? Quando conseguiram decifrar o que estava codificado naquela mensagem, qual era a mensagem dessa nave maior? Era uma oração. A nave grande estava achando que aquela nave minúscula era Deus, porque eles falavam assim, somente Deus pode se movimentar pelo espaço, num espaço tão minúsculo. Somente um ser superior, entendeu? Olha a ideia do cara, achei essa ideia maravilhosa. Os dois achando que era Deus. Um, porque a nave era gigantesca e era inconcebível uma forma de vida ter feito aquilo. E por outro lado, a outra forma de vida achava que era impossível alguma forma de vida ter feito alguma coisa tão perfeita e tão minúscula se movimentando pelo espaço, entendeu? Pô, que da hora, E cara. a gente ganhou o primeiro prêmio. E essa história era feita toda realista, né? Fazia na época com aerógrafo. Você nem sabe o que é aerógrafo, né? Aquelas coisas de pintar capacete, sabe? Que é ligado num compressor. Sei. Fiz com isso daí. Mandei... Mas você falando... Pareceu hierógrafo, eu pensei que é tipo... Nossa, mano. Não, aerógrafo. Desenho egípcio, sabe? Não, mas era aerógrafo. Aí eu tinha a Art Comics, que era uma empresa aqui de São Paulo, era um estúdio, Mandíbula, que eles faziam o quê? Eles faziam as revistinhas da editora Abril. Eles recebiam material dos Estados Unidos e adaptavam aquilo para formatinho. Então tinham desenhistas lá e gente que fazia as artes, porque tinha que cortar, adaptar para diminuir e caber no formatinho.
Aí eles pensaram o seguinte: a gente recebe esse material dos americanos, a gente tem contato com as editoras e faz esse trabalho com os artistas aqui. Por que não sugerir de pegar esses artistas, oferecer trabalho daqui para os caras fazerem já o material original lá? Não é? Uma puta ideia maluca, mas deu certo. Eles começaram a mandar nosso material, mandaram esse material meu e de vários outros artistas, e a gente começou a pegar trabalho nos Estados Unidos. De repente tava 15 brasileiros contratados por editoras americanas fazendo quadrinhos lá. O primeiro quadrinho, aquele quadrinho que eu fiz era de ficção científica, eu peguei um quadrinho de ficção científica de uma editora pequena, que era o Martelo de Lúcifer, seria a tradução, que era a história de um cometa que se chocava com a Terra, de Larry Niven. E aí eu fiz a adaptação desse livro em quadrinhos. E aí vários... Cara, aí você tinha brasileiro fazendo quadrinho pra Marvel, fazendo um título de Homem-Aranha. Outro fazendo do Hulk, cara. Os brasileiros começaram a pegar os principais títulos. Lembre-se que os caras não sabiam, o público ainda não sabia que era brasileiro, porque os nomes eram americanizados. Era Roger Vilela, Roger Cruz, Mike Deodato, Joy Bennett, Luke Ross. Então a galera, tava lá no título e ninguém sabia. Só que aí começaram a sair matérias que era uma invasão brasileira nos Estados Unidos. Aí gerou uma comoção e fomos acusados de estar... da gente estar sendo escravizado, estão pagando menos para esses brasileiros, por isso que eles estão pegando trabalho, estão tirando o trabalho do americano. Tudo isso já rolava naquela época. Porque a gente cumpria a prazo e os americanos não cumpriam. A gente morto de fome, ganhando em dólar, tinha brasileiro que fazia 3 revistas, enquanto um americano não conseguia fazer uma, entregava atrasado. Então os caras começaram a passar todo o trabalho pra gente, velho. Os brasileiros trampa legal, desenha legal, entrega no prazo e talvez seja o mais barato. Acho que os caras pagavam menos pra gente, não dá pra saber. Mas devia ser. Provavelmente. Devia ser, entendeu? Acho que foi o Afonso Solano, quando ele veio aqui, ele falou sobre isso, que eles contratam se tiver... Tem 3 atributos, tem que ter 2 bons. Você lembra dessa? Lembro. Isso eu acho que não é dele, é alguém que... É uma frase de alguém do mundo dos quadrinhos que mas ele que falou, acho que foi quando ele veio aqui. Você... prazo... ser uma pessoa legal. Isso. Cumpre prazo. E ter e bom trabalho. Bom trabalho. Você tem que ter 2 dessas coisas. Se você é um cara legal e cumpre prazo, você vai ter trabalho sempre. Se você é um cara legal e desenha bem, você vai ter trabalho sempre. Se você é um cara legal e cumpre prazo, mas não é tão legal, mas você vai ter trabalho sempre. Então tem que ter 2 dessas qualidades. Porque se você não for legal, você tem que cumprir prazo e ser um puta artista. Ser um bom artista, cara, isso faz muito sentido mesmo, cara. E a gente cumpria prazo. Não dava pra saber se era legal, porque a gente não tinha contato mesmo, cara. Era tudo através dos caras traduzindo as coisas pra gente. E só desenho, sem roteiro na época. Mas basicamente é isso, cara. Eu comecei fazendo quadrinho assim. E eu achei que ia trabalhar muito tempo. Mas aí, cara, deu uma doideira. Cara, a gente pensou. Eu juntei com mais 4 quadrinistas, que eram os caras que mais famosos na época. E a gente falou, por que a gente não faz uma empresa aqui, cara? Por que a gente não faz quadrinho aqui pro Brasil? Por que a gente não abre uma escola? Lembra que eu tinha aquela experiência de dar aula na Pan-Americana. Então eu já sabia montar curso. Montamos uma escola de quadrinhos. A gente tinha 300 alunos por mês, assim. Então foi uma puta revolução, cara. A gente meio que ajudou a fomentar essa coisa do quadrinho aqui no Brasil. Aí surgiu a Omelete, surgiu um monte de coisa junto com a gente lá do Fábrica Quadrinho. A gente fez parte dessa retomada de história em quadrinhos e tava começando, eu não lembro das datas, mas começando a sair filmes do Homem-Aranha e tal. Então foi tudo mais ou menos nessa mesma época, assim, cara. Onde ser nerd tava deixando de ser uma coisa ruim. Começo dos anos 2000, isso, né? E tava sendo uma coisa legal, entendeu? A gente começou a Fábrica de Quadrinhos em 98, eu acho. Acho que foi isso.